Terça-feira, 13 de setembro de 2022. Disposição para ouvir. Deus espera que nós possamos querer ouvir o que Ele tem a dizer. A palavra de Deus é o meio, é um dos meios mais diretos que Deus fala conosco, instruindo o caminho que devemos seguir. Então nós temos que ter disposição para ouvir, dar espaço para Deus para ouvir. Aqui fala de Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. A mãe dele não engravidava, Ana, e seu pai era Eucana, e ela então fez um propósito para com Deus. Ela era estéril e disse: se eu tiver um bebê, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Vou lá na tenda da congregação entregar lá ao sacerdote Eli. E assim o Senhor vai cuidar dele. Porque eu vou ver que vai ser um milagre. E isso uma promessa que estou fazendo para Deus. Então Deus mandou e ela ficou grávida. E nasceu Samuel. Com 2 anos de idade aproximadamente, ela leva o menino dela para a tenda da congregação e deixou ali, contou a história para o sacerdote Eli e deixou ele para que ela seguisse carreira, seja feito conforme o que Deus quisesse para aquele menino. E veja que interessante, ali na tenda da congregação não era um ambiente bom, não. Porque os filhos de Eli eram filhos de Belial, ou seja, eles não acreditavam em Deus. Eles não davam ouvidos para Deus. Eles não queriam fazer a vontade de Deus. Eles não ouviam aquilo que Deus queria para eles. Eles tinham seus motivos particulares. Eles tinham seus objetivos particulares. Eles eram mundanos. Não tinha nada de espiritualidade. O pai era Eli. Eli via que seus filhos eram desse jeito e demorava a repreender seus filhos. Ali existia um cerimonial sagrado, onde as pessoas levavam o seu sacrifício de ovelhas, carneiros, e ali um pedaço daquele ali, depois de cozido, o sacerdote e seus filhos tinham que comer um pedaço daquilo lá, para que a cerimônia pudesse ser completa. Então veja, os filhos de Eli também eram sacerdotes, e eles eram ímpios. Ali, eles abusavam da autoridade deles. Eles pegavam ali, as pessoas iam trazer ofertas, e falavam assim: dá aqui essa oferta para mim aqui. Não vai cozinhar a carne não, deixa que eu levo assim mesmo. E se você não der, eu tomo de você. Então, você que sabe, eu tomo na marra, na força. E aí, um falava para o outro: mas por que ele faz isso? Não é? Ele é um sacerdote, ele não deveria fazer isso. O sacrifício representa o Messias que deveria ver. É um ato de amor, de reverência. Numa hora dessa, o próprio sacerdote agia desse jeito, e não fazia só isso, não. As mulheres iam ali fazer sacrifício e tal, eles abusavam das mulheres dentro da tenda da congregação. Seu pai sabia disso, o Eli sabia, e fazia a sua repreensão de maneira moderada. Não tomava providência, falava: agora vocês vão ser excluídos, vocês não vão fazer mais isso, porque Deus não está contente. Até que Deus chamou a atenção, foi aguardando que o pai tomasse providência, ou que os filhos, Hofni e Finéias, pudessem dar ouvidos a ele, mas não deram ouvidos. E o pai também não tomou nenhuma providência. Então Deus aparece ali em visão e fala com Eli.
ele fala assim, Deus fala no verso 2, capítulo 2, verso 29. Por que pisai aos pés os meus sacrifícios? E tu, por que honras teus filhos mais do que a mim? E para tu e eles vos engordaste das melhores de todas as ofertas do meu povo no altar? Por que vocês fazem isso? Desprezam. Então, aqui mais para frente um pouco, Eli já estava velho e Deus falou assim para ele: olha, eu vou te dar um sinal, Eli. Um sinal de que do meu desagrado com você e com seus filhos. No mesmo dia, os dois vão morrer. Os dois vão morrer. Porque eles não dão ouvido à minha voz, em seguir os meus caminhos, e ainda usufruem dos benefícios do cargo de sacerdote, não creem em mim, zombam de mim, e durante todos esses anos, nunca procuraram abrir a mente para ouvir ao Espírito Santo. Nesses dias, Samuel ainda era pequeno. Talvez ele tivesse 5 anos, 6 anos de idade. E capítulo 3, verso 1, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, porque o pecado estava imperando ali. O Senhor chamou o menino em sonho: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E pensou que era Eli que estava chamando ele. E foi até Eli e falou: o senhor me chama? Ele falou: não estou te chamando, volta lá e vai dormir. Aí Deus chamou novamente: Samuel, Samuel. E ele: eis-me aqui. Vai até Samuel, vai até Eli. Falei: Eli, o senhor me chamou? Eu estou aqui. Ele falou: não te chamei, pode ir dormir. E na terceira vez, Deus falou: Samuel, Samuel. E Eli, então, falou assim para Samuel. Samuel percebeu que era Deus que estava querendo falar com ele. Ele estava ouvindo a voz de Deus. E falou: quando você ouvir essa voz de novo, você fala: eis-me aqui. E fica ali aguardando, porque é Deus que quer falar com você. E assim ele fez. E ele entendeu que era o Senhor que estava chamando o jovem. Então, Deus falou com Samuel, ainda pequenininho. E Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E disse então Deus falando para Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E falou para Samuel o que ele ia fazer com respeito aos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E disse para Samuel: seus filhos de Eli, se fizeram execráveis. E Eli, o pai, não os repreendeu a contento. Então, ele ia matar os 2. E ele acabou assim, tudo aquilo lá, da visão, falou mais coisas para Samuel. No outro dia de manhã, Eli falou: Samuel, fala para mim o que Deus falou para você, revelou para você. E aí Samuel ficou assim desconcertado, né? O que eu vou falar para ele? Para que matou os 2 filhos. Então Samuel falou: não é uma coisa boa que Deus falou. Eli falou: não tem problema, pode falar, Samuel. Falou que vai ser morto seus 2 filhos, porque eles se fizeram execráveis e você não chamou a atenção dele o suficiente. Então nós vemos aqui que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Os 2 filhos de Eli não deram ouvidos,
Você preste atenção no que Deus fala na nossa mente. Deus fala, não está certo isso que você fez. A gente sente e escuta isso que Deus fala. E às vezes é tão leve, porque estamos em pecado, nós não ouvimos com voz forte. Mas nós não seguimos aquilo ali. Nós fazemos e depois nos arrependemos. Porque nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E quanto menos ouvirmos a voz do Espírito Santo, se não deixar, um barulho está muito grande na nossa cabeça, mais silencioso vai ficando o Espírito Santo. Até chegar o momento do pecado imperdoável para Ofni e Finéias. Chegou num momento em que eles não conseguiam ouvir mais o Espírito Santo, porque eles foram longe demais. Deus falou muito forte com eles, eles não ouviram. E o pai tem uma lição para os pais. Não é só repreender da boca para fora, mas tomar providência. Ele tinha que ter tomado uma providência. No caso ali, excluir os filhos. Ele ficou com dó de excluir os filhos. Ele honrou mais os filhos do que a Deus. Nós precisamos ter disposição para ouvir. Que Deus nos abençoe. Que possamos estar com a mente livre para ouvir de bom grado o que Deus pede, mesmo que não seja do nosso agrado. Deus nos abençoe.